Então vamos lá. Então, como eu falei, algumas partes aqui eu vou sugerir para vocês fazerem uma pesquisa para relembrar aquilo que nós vimos. E aqui é muita leitura, tem poucos cálculos, na verdade. Eu vou frisar mais nos cálculos aqui, porque é muita leitura, né? Norma, procedimentos, entendeu? A gente vai discutir alguns, claro, mas eu vou frisar principalmente a questões dos cálculos com vocês, ok? Então vamos lá, pessoal. Então a gente vai ver hoje questão de instalações para motores, né? Só um minutinho que eu vou não travar muito. Bom, então, quando você tem uma tarefa, né, de um projeto de instalação de um motor, né, você quer saber sobre dimensionamentos desse motor, né? Como é que é essa questão de dimensionamento? Então, você tem que fazer as seguintes perguntas. É claro que aqui tem algumas só, né? Então, qual que é a fonte de alimentação, né? Ou seja, o valor, se ela é corrente contínua, alternada, se é trifásico, monofásico, qual que é a frequência da rede, né? Em hertz, né? 50 Hz, 60 Hz, qual o tipo de carga que é empregado, né? Porque você tem que verificar a potência do motor, a questão do torque, né? Qual é o ciclo de aplicação dessa carga, né? Se esse motor de funcionamento contínuo, se ele vai acionar e depois desligar, depois acionar, desligar, né? Como é que é esse ciclo? Quantas vezes o motor irá partir, né? Da partida, iniciar, frear, reverter a rotação, né? Porque às vezes é um motor de inversão, então você tem essa questão de ele liga, acelera, depois de um tempo ele desacelera, inverte o sentido da rotação, né? Qual normalmente a temperatura do ambiente, né? No qual esse motor está instalado, né? Ou seja, será que ele está numa temperatura baixa, alta, numa siderurgia, numa fábrica, né? E como ficará exposto esse motor, né? Umidade, água, gases, né? Elementos químicos, poeiras, etc. Então, tudo isso aí você tem que saber para estar fazendo o projeto de instalação desse motor, né? Para oferecer não só uma boa funcionalidade, como também a questão do dimensionamento elétrico, vamos dizer assim, né? Da questão da carga necessária, carga suficiente para alimentar esse motor, né? Sem danificar não só o circuito, não só o motor, como o circuito envolvendo ele, como os equipamentos que também utilizarão dessa rede de energia, né? E como proteger fisicamente esse motor, vamos dizer assim. Só um minutinho, pessoal. Olha, deixa eu só olhar no grupo aqui, está aparecendo aí um pouco de dificuldade. Bom, então notem que aquele conhecimento que nós tivemos sobre questões de motores, né? Agora é a parte vamos dizer assim, da instalação desse motor, né? O que é necessário para garantir o bom funcionamento e proteção. Não só do motor, como o conjunto que está em torno desse motor, né? Então, de pós as respostas, né, para essas perguntas, né, você, enquanto projetista, vai poder calcular o quê? Potência do motor, escolher qual que é o nível, qual que é o grau de proteção, né? Verificar os tipos de motores disponíveis e, e poder idealizar esse motor, né? Então, suponho que você é engenheiro numa empresa aí, né, como dito aqui, né, na Global Machine Limitada, né, ele atribui a tarefa de dimensionamento do motor elétrico. Então, quais foram as informações passadas? Então, a tensão aí, né, trifásica, 480 volts, né, motor, a frequência da rede, 60 Hz, a tensão de alimentação, que é de 0 a 460, o acoplamento direto, né, com torque,
lembrando de torque, é 320 Nm, né? E ainda especifica o tipo de motor, né? Indução 4 polos. Então você tem a tarefa de estar projetando esse projeto de motor, né? De instalação e proteção do motor. Então, no final da unidade, aliás, da sessão, a gente volta nessa proposta, né, oferecida a você, engenheiro, essa tarefa, e aí a gente vai resolver, ok? Então, primeiro nós temos os motores de corrente alternada, que nós estudamos, né? Eu peço a vocês que dê mais uma lida, né, sobre esses motores, principalmente nessa questão de motores síncronos, né, e os assíncronos, né, que são motores de indução, por exemplo, tá? Por quê? Porque isso aí também vai fazer parte da característica do seu projeto, né? Só um exemplo aí, né, do motor indução, nós estudamos esse funcionamento. Aqui listam algumas características desse motor, né, que é importante para entender, relembrar o funcionamento. Então, toda essa parte aqui é sobre motores de corrente alternada. E aqui vem as várias categorias de motores, né? E de acordo com essa categoria, essa classificação, né, da BMT, por exemplo, e outras normas, você poder escolher o tipo de motor. Então, por exemplo, categoria N, né? Então, conjugado de partida normal, corrente de partida normal, baixo escorregamento, né? Constitui a maioria dos motores encontrados no mercado e prestam-se ao acionamento de cargas normais, como bombas, máquinas operatrizes e ventiladores. Então, aqui fala-se, em cada categoria, vai te falar um pouco da característica, vamos dizer assim, interna desse motor e suas aplicações, ok? Então, você vai ter várias categorias aí, categoria N, NY, H, HY, D e etc. Então, cada um vai falar características dos motores e aplicações. Por exemplo, a motor categoria H, né? Então, usados para carga que exige maior conjugado de partida, peneiras, transportadores, carregadores, cargas de alta inércia, né? Britadores. Aqui ele tem que lembrar aquela questão do torque, né, gente? O que é torque? Quando você estuda o torque, está relacionado à rotação, né? E o cálculo desse torque, ele está diretamente associado ao momento de inércia, né? Então, o momento de inércia, que é quando você faz um paralelo, né, do torque com força, e ambos aplicando a lei de Newton, lembra-se o quê? Força, massa vezes aceleração, né? Quanto maior a massa, maior a dificuldade de você tirar esse corpo do repouso, ou seja, da inércia, né? E quando você tem o torque, né, força é massa vezes aceleração linear. Quando você tem o torque é o quê? Aí você já não tem a massa, né? Você já tem um momento de inércia, né? Mas a massa ela está associada à inércia, só que é uma inércia linear, vamos dizer assim, né? E esse momento de inércia é uma inércia rotacional, ou seja, a inércia que ele tem para sair, para começar o giro, né? Então, no caso, torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular, né? Então, quando você lembrar de torque, né, para que serve um motor de alto torque? É aquele motor para tirar da inércia rotacional, seja para iniciar a rotação ou para frear, né? Então, você tem que ter um motor de alto torque. Não precisa de alta velocidade, mas de alto torque, né? Então, por isso que fala carga de alta inércia, quer dizer, aquelas cargas que esse motor ele vai ter que ter um grande trabalho para iniciar a rotação, né? E aí vai dando as características dos motores e as suas aplicabilidades, né? Depois, motores de corrente contínua também relata um pouco aí do funcionamento desses motores, já visto anteriormente. Penso que vocês também dêem uma lida com atenção, volte na matéria, que é o melhor recomendado. Né? Um exemplo desse motor, né, da carcaça dele aí, do conjunto, né? Observando internamente como que como que são os aparatos desse motor, né? A questão, por exemplo, um destaque aqui, né, na variação de velocidade do motor. Então,
nessa parte, vai falar sobre algumas formas de você controlar a rotação do motor. Então, por exemplo, se ele é um motor de corrente contínua, uma das formas de você controlar a rotação dele é pela tensão elétrica, né? Então, vamos supor que ele está funcionando com uma tensão nominal lá de... vamos supor que ele funciona com uma faixa de tensão, exemplo, tá? De 50 a 127 volts, né? Então, você sabe que a 127 volts ele vai estar numa rotação máxima dele e a 50 na mínima. Então, controlando a tensão, né? Ou seja, 50, 60, 70, 80 volts, você vai controlar a velocidade desse motor. Uma das formas de controlar também é através da variação da frequência da tensão, né? Então, nós estudamos isso também, quando você tem, naquele estudo de ondas, né? Você fala sobre frequência, que são ciclos por segundo. Quando você tem a corrente alternada, né? Por que ela é alternada? Porque cada hora, em cada momento, você tem lá no seu gerador, num polo do seu gerador, uma saída de elétrons, né? Então alterna, essa corrente ela alterna de polos, né? Por isso que ela é alternada. E existe uma frequência de alternância, né? Então, que essa frequência de alternância da CEMIG que nós recebemos em casa, por exemplo, é 60 Hz, né? Quer dizer, 60 ciclos por segundo. A cada segundo há uma alternância aí na corrente em cada polo lá do seu gerador, né? Então, através dessa corrente, dessa frequência, né, você também pode alterar a velocidade do motor, né? Então, variando-se a frequência, aumentando ou diminuindo, você também pode trabalhar a variação da velocidade desse motor. Tá? E aqui cita algumas características, né, interessantes do motor corrente contínua, por exemplo, eles são capazes de versões rápidas de rotação e controle de velocidade com relativa facilidade em relação às correntes alternadas, né? Então, aí vai depender da aplicação que você quer. Então, por isso que você tem que conhecer, né, o tipo de motor, né, não só as características, mas se ele vai ser de corrente contínua, alternada e etc, né? E uma questão a se destacar aí que os motores de corrente alternada, eles são geralmente mais caros, né? Então, tudo isso vai entrar na questão do seu projeto aí, né? Então, além do desempenho, né, da segurança, você também tem que analisar os custos, né? E aí você vai partir para a escolha do motor, né? Então, depois de conhecidas essas questões, você vai escolher o tipo de motor. Então, por exemplo, quando você vai considerar a velocidade. Então, aqui nós temos 3 tipos de consideração com relação à velocidade, comparando esse motor de corrente alternada com corrente contínua, né? Então, quando você tem velocidade aproximadamente constante, né? Desde de zero até a carga plena, quando é semi-constante ou quando é variável, né? Crescente, com aumento de carga. Então, de acordo com o tipo de velocidade que você quer nesse motor, você vai ter aí as alternativas tanto em série quanto em paralelo. Ó, tanto corrente contínua como corrente alternada, né? Estudando a questão de circuitos. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. O pessoal está tendo dificuldade de entrar no Teams. Deixa eu só responder aqui. O que acontece? O Teams, a gente faz o agendamento de reuniões, né? Então, por exemplo, nós sabemos que a nossa aula é terça sim, terça não, né? Então, eu já faço esse agendamento do Teams, terça sim, terça não. Tem o link lá na a orientação é que se coloque o link do Teams na aula 1, né? Unidade, aula 1.1, né? Que é a unidade 1, sessão 1, tá? Mas eu coloquei em todas. Se vocês olharem lá, em todas as aulas tem o acesso aí para não dar problema. E a gente, como a gente não sabia qual era a nossa data limite, né, das aulas online, em função da quarentena,
a gente ia ajustando. Então, quer dizer, eu já ajustei essas aulas até, por exemplo, o final deste mês, né? Então, se não faz isso, realmente dá problema, mas toda essa questão tá resolvida, né? Semana passada eu, por exemplo, um dado momento de uma aula, o Teams caiu e eu não consegui voltar. Eu tive que terminar a gravação depois para os alunos. Então aqui nós temos vários quadros, né, com características, né, do tipo de motor, velocidade, quantidade de partículas e as aplicações, né? Então isso é importante. Quando ele dá uma dica de aplicação, você já vai direto no tipo de motor, né? Lógico, um primeiro critério de escolha, né? Então é claro que é muito diferente você pegar um motor, por exemplo, para ventilador e pegar um motor, por exemplo, para guindaste. Pense bem, né? De cara aqui você pode pensar na questão do torque, né? O motor para ventilador é um motor que vai ter um torque baixo, né? Enquanto o guindaste, uma ponte rolante de elevadores, é um torque muito, mas muito mais alto mesmo, né? Aqui algumas questões de potência do motor, né? Então essas características elas têm que estar, né, na placa do motor, né? Na identificação do motor. Então algumas características que nós também já estudamos, só que agora vamos dar uma relembrada rapidinho, porque isso aqui nós vamos sim precisar para efetuar os cálculos, né? Então, na alimentação de motor encontram-se as seguintes potências. Então, por exemplo, primeiro, potência nominal ou potência de saída. O que é isso? É a potência mecânica no eixo do motor. Tá? Então, é o quanto o motor vai oferecer de potência de serviço, vamos dizer assim, né? O quanto de potência rotacional ou mecânica esse motor vai ofertar. Então, ela pode ser expressa em kilowatts, né? Watts é joules por segundo, kilowatts é o K de 1000, né? HP, né, Roser Power, que é aproximadamente 0,736 kW, ou 746, né, 0,746 kW, ou 746 watts, e o CV, né, o cavalo vapor, que é aproximadamente 0,736 kW, ou 736 kW. Aí é só conversão de unidade, né? Mas é importante entender a potência nominal, que é a potência mecânica que esse motor vai oferecer ao serviço. Ok? Potência de entrada, né? Corresponde à potência absorvida da rede elétrica pelo motor no seu desempenho, né? Ou para a realização de trabalho. Expressa em watts ou kilowatts. Tá? Isso aqui é o que comumente é utilizado, tá? Que o watts é sistema internacional, né? Então, é a potência absorvida lá na rede elétrica, né? Quer dizer, a potência que vai dar entrada de energia no funcionamento do motor. Potência reativa de entrada, né? Corresponde à potência absorvida, né? Lembra? Que quando a gente fala de elementos reativos, né? A gente está falando daqueles que absorvem energia ou transformam essa energia em calor, em campo magnético, etc. Né? Absorve sob a forma de campo magnético. Então, a potência reativa de entrada corresponde à potência absorvida pelo campo magnético do motor, expresso em volt-ampere reativo, né? Ou kilovolt-ampere, para lembrar que é o reativo. Potência aparente de entrada, né? Então, a soma vetorial, vocês vão ver por que é vetorial, né? Vai ter um triângulo das potências. Soma vetorial das potências ativas e reativas. Né? Então, a potência nominal, como potência de entrada, tanto a potência nominal, né, de entrada, como as potências ativas, são expressas em watts. Aí, no caso, é questão de unidade, né? É só converter. Então, existe uma relação aqui entre a potência nominal e a potência de entrada, né? Então, que é o rendimento. Então, como funciona esse rendimento? Todo rendimento, ele é uma razão, né? Uma taxa, uma coisa dividida por alguma coisa. Igual aqui, por exemplo, esse rendimento, representado pela letrinha grega, parecendo um N, tá? Mas não é um N, é a letra grega Ni. Isso aqui, ó, geralmente é usado em rendimento, né? Vocês já estudaram termodinâmica, então, assim, vários tipos de rendimento. Então, esse rendimento, no caso, é a potência nominal dividido pela potência a potência de entrada, né?
Então, isso aí é o rendimento mecânico. Como assim o rendimento mecânico? É aquilo que o motor recebe de potência, é aquilo que ele oferece de potência como serviço. Geralmente, então, você está dividindo potência por potência. Então, você cancela as unidades, né? Então, você tem uma grandeza adimensional. E como você está dividindo uma potência pela outra, geralmente seu resultado, geralmente não, né? O seu resultado vai ser de 0 a 1. Então, por exemplo, potência 0,5, 0,8, 0,96, né? Ou então você multiplica por 100 e representa em porcentagem, tá? Então, entendendo aqui claramente que o rendimento é o quê? É a potência que esse motor recebe para funcionar, né? Potência elétrica dividido pela potência de saída dele, né? Potência nominal, que é a potência, no caso, mecânica, ok? Então é isso, nós vamos resolver um exemplo, vocês vão entender melhor. A potência de entrada, né, em kilowatts, ela pode ser obtida em função da potência nominal a partir das seguintes fórmulas. Então você tem algumas fórmulas aí que, na verdade, são conversões, galera. Por exemplo, você vê aqui, ó, se a gente pegar, ó, o que é esse NI, né? O que é esse NI de rendimento? É a potência nominal, né, sobre a potência lá de entrada, ok? Então aqui só múltiplo cruzado, né? Aqui, ó, potência de entrada, que é o que ele menciona aqui, múltiplo cruzado, P vem para cá e o N vem para baixo. É potência nominal sobre o rendimento. Então não precisa desse quadro aqui. Aqui é quando eu vou transformar de cavalo-vapor para quilowatts, e aqui de HP para kilowatts, ok? Mas isso é simplesmente uma variante da nossa equação de rendimento. Exemplo, então. Vamos lá. Só olhar o pessoal aqui, está com dificuldade. Qual é a potência fornecida por um motor trifásico com rendimento 80%? Quer dizer, o que é o rendimento 80%, gente? Quando eu fiz a conta lá, deu 0,8, né? Então, 0,8 vezes 100, 80%. Ok? Recebe uma potência de 16,76 HP. Então, quer saber qual que é a potência fornecida, né, por esse rendimento. Então, utilização da fórmula aqui, ó, da equação direto, né? Como ele quer. Aqui, ó, qual é a potência fornecida por um motor? Então, a potência fornecida pelo motor e não ao motor, né? Fornecida ao motor é a potência de entrada. A potência fornecida pelo motor é a potência mecânica, de rotação, é a potência de saída ou a potência nominal. Tá? Então, ele quer nominal. Então, somente multiplicando cruzado aqui, ó. O que fica aqui, ó? Pn é igual a Ni vezes PE, que é isso aqui, ó. Ou PE vezes Ni, né? Como é a potência aqui de entrada é 16,76 HP, né? E o meu Ni, ou seja, meu rendimento é 80%, 0,8, só multiplicar então que eu tenho a potência nominal, né? A potência de saída do motor. Então, tá vendo? É isso que é a questão do rendimento, né? Que você entende melhor. Eu tenho essa entrada aqui de 16,76 HP e tem uma saída, né, que é a potência motora de 13,41, né? Aqui não há milagre, quer dizer, você vai ter uma potência menor, né? E essa diferença de potência, o que é? São as perdas. São as perdas, ok? Aqui só transformando, né? Então, eu pego essa medida, 13,41, multiplico 0,746 e acho a potência em quilowatts. Então, mesma coisa, tá? É só uma conversão, só para você poder verificar isso aí. Tá legal? Então, alguns exemplos que eu vou deixar para vocês já estão resolvidos. É só você ter o entendimento, tá voltando, que é interessante. Potência do motor elétrico, né? Então, nós temos uma relação, né, entre potência ativa e a potência aparente, né? Que é chamado FP, que é o fator de potência, ok? Esse fator de potência é dado por essa equação, né? Que também nós já conhecemos. Então, o fator de potência, né, de uma carga pode ser indutivo ou capacitivo, né? Aí, com relação lá aos nossos indutores e capacitores, né? Que a gente chega nesse tipo de carga.
E a depender da defasagem entre tensão sobre a carga corrente que flui por ela, essa defasagem é aquele nosso ângulo de defasagem que nós vimos lá, né? Os motores, no entanto, são cargas indutivas, né? E uma vez que são equipamentos compostos por bobinas. Então, quando nós estudamos indutores e capacitores, nós vemos essa diferença, né? Então, como o motor ele tem, é como se fossem indutores, né? Então, você trabalha com a questão das cargas indutivas, ok? Então, nós vamos precisar desse cosseno φ, né? Essa aqui é a letra grega φ. Esse cosseno φ, nós vamos precisar dele aí mais para frente, ok? Então, mesma coisa, uma tabela, né? Se você comparar, por exemplo, essa equação aqui, ó, com essa equação e a anterior, né? Você fazendo uma junção, você chega aqui, ó, né? O comparativo é o mesmo, né? Porém, agora você tem quem? O fator, né? Que é o cosseno φ, ok? Mesma coisa, porém aqui eu estou apenas convertendo em kilowatts, né? Então a potência aparente de entrada pode ser obtida em função dessas fórmulas abaixo, tá? Pode visualizar a relação de potência ativa, reativa e aparente em termos do triângulo de potência, que é aquilo que eu falei com vocês. Esse aqui é o nosso triângulo de potência, né? Então, potência aparente, potência reativa e potência o quê? Ativa, né? Então, aqui você tem, quando você tem um cosseno, né? Cosseno, você tem a relação aqui, olha, potência ativa e potência aparente, né? Potência ativa e potência aparente, né? O que é cosseno? Vamos lembrar? Cosseno, triângulo retângulo, né? É o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cosseno deste ângulo no triângulo das potências é cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, potência ativa sobre potência aparente. Ok? Potência, então. Então, daqui do triângulo triângulo das potências, a gente consegue verificar isso melhor, ok? E aí, gente, é lógico que são deduzidas equações, né? E nós vamos utilizar essas equações aqui, ó, por exemplo, potência nominal, né? Como que ela pode ser calculada em termos de tensão, de corrente, de fator de potência e de rendimento, né? Então a gente vai fazer uma aplicação dessa equação também, tá? Que foi derivada do triângulo aí das potências. Só um minuto, deixa eu ver se a gente pediu na rede aqui. Tá difícil por aqui. Vamos lá. Então, mais um exemplo aí, ó. Qual é a corrente nominal? Qual a corrente nominal solicitada por um motor trifásico de 5 CVs, né? 5 cavalos vapor, sobre uma tensão de 220 volts, o fator de potência 0,8 e o rendimento de 96%. Né? Qual que é a corrente nominal? Então, quer dizer, ele tem essas características do motor, né? É isso aí que é importante no projeto, né? Você pega o motor, você tem essas características todas ali. Então, quer dizer, qual que é a corrente de entrada dele? Quanto que ele vai exigir da rede? Né? Então, transformando aqui a potência. Eu tenho a potência que é 5 cavalos vapor, vezes 736, eu transformei em watts, potência em watts. Ah, por que transformar em watts? Por causa do sistema internacional. Se você tem tudo em sistema internacional, a sua unidade final também vai ser, né? Nós estamos calculando aqui a corrente nominal, que é a corrente de entrada, isso é a corrente em ampere. Então, para ela sair em ampere, todos os outros, as outras grandezas têm que estar também no sistema internacional, né? Então, convertindo então a potência em watts, aí podemos calcular então com base nessas equações anteriores, né? Notem que essa equação aqui é essa mesma equação. A única coisa que fez foi isolar a minha corrente aqui, né?
Então ele fica isolado, o resto passa dividindo o PN, tá aqui, né? Então a corrente nominal, potência nominal, raiz de 3 vem da equação, né? Tensão, fator de potência, que é o cosseno φ, e o rendimento, ok? Então substituindo aí, né? Deixa eu limpar a área. Substituindo aqui, olha, a minha potência nominal aí, né? Que é a minha potência mecânica, né? Convertido deu 3.680, tá aqui, né? A minha tensão, 220 volts, o meu fator de potência, 0,8, conforme aqui, né? De potência, que é o cosseno φ. E o meu rendimento, não pode colocar 96, né? Ele tem porcentagem, então é 0,96%, 0,96. Então eu vou ter minha corrente nominal de 12,6 amperes, ok? Que é o que ele pede aqui. Beleza? 736 é fixo? Desculpa que eu perdi. Não, pode perguntar à vontade. Esse 736? Isso. Ele é só a conversão, né? Para você converter de CV para watts. Quer ver? Deixa eu voltar um pouco aqui para você. É só esse aqui, tá vendo aqui, olha? Quando você vai converter a relação aqui, ó, por exemplo, o HP, né? Ele é 0,746 kW ou 746 kW. E o CV, cavalo vapor, ele é 0,736 kW ou 736 watts. Ele é fixo, é só um fator de conversão, tá? Aqui eu só estou transformando a minha potência de CV para a minha potência em watts, para ficar no sistema internacional, para minha grandeza poder sair em ampere, tá? Ele é fixo, é só um fator de conversão mesmo. Beleza? Tranquilo? Bom, então aqui a gente tem a nossa corrente nominal solicitada, né? E aí, gente, então isto, né, é a primeira parte da matéria. São 3 partes, né? São 3 sessões. Essa aqui é a primeira sessão, tá? Então como eu falei para vocês, é muito denso, tem muita teoria. E aí é bom que você vá lendo e resgatando, entendeu? Isso aí ajuda você, pelo menos aí porque a segunda parte do conteúdo é motores e geradores, né? Então isso acaba te obriga você a voltar um pouco na matéria, né? E você vê que os cálculos não são complexos como os anteriores, né? São assim, um pouco mais fáceis de entender. Ok? Por isso que eu quis focar mais no cálculo, porque a parte de leitura vocês fazem aí um pouco mais densa, né? Aí tem a parte sem medo de errar e projeto avançado, né? O sem medo de errar é voltando àquela questão que você foi incumbido de fazer esse motor com essas características, né? E aí eu vou deixar para vocês olharem, porque agora a gente volta no texto para calcular. Então, por exemplo, olha, velocidade síncrona do motor, que é uma matéria da aula anterior, né? Então, calcula a velocidade síncrona, né, que é o RPM, pode converter para radianos por segundo, aí você vai calcular a potência nominal. Então, assim, o sem medo de errar, ele volta ao início do capítulo. Então, vou deixar vocês dar uma lida com bastante atenção e tirar as dúvidas se necessário. E o avançando na prática, falei, professor, avançando na prática. E o avançando na prática também, né, ele volta à questão lá do projeto que você tem que executar, que na verdade é um exercício resolvido, né? Uma situação problema, que aí também eu vou deixar para vocês estarem verificando essa parte. Então notem que tem alguns exemplos resolvidos, né, que é interessante você estar olhando aí. Ok? Bom, vamos lá. O pessoal aqui está só um minuto. Muita gente tem dificuldade. Bom, segunda parte da matéria. Projeto de instalação de motores. Projeto de instalação de motores. Tá?
Então, como nós já sabemos, o motor elétrico, ele é uma máquina que transforma energia elétrica em mecânica, né? Então, isso aí é só para remeter àquela questão do rendimento, né? O rendimento N. Então, o rendimento N, ele faz uma relação de potências, né? Ou seja, a potência que o motor exige, né, como energia elétrica, ou potência elétrica, e aquilo que o motor devolve enquanto serviço, né, com potência mecânica, ok? Então, por isso que é importante o rendimento do motor, quer dizer, quanto mais alto o rendimento do motor, melhor é, né? Por quê? Porque menos perdas você tem. Então, por isso que o fator ambiente de trabalho, ele é importante, né? A gente sabe que o motor aquece, mas se ele estiver num local que é muito quente, isso vai comprometer o rendimento dele. Então, você tem que calcular aí, de alguma forma, um fator de perda adicional, né? A gente sabe, por exemplo, tanto o motor de carro quanto o motor elétrico, o motor de modo geral, eles têm uma temperatura de trabalho, né? A temperatura ideal ali para eles estar oferecendo a eficiência máxima, né? O acionamento de máquinas e equipamentos mecânicos, né, com motores elétricos, é um assunto de extrema importância. É o que vai sendo desenvolvido aqui, na verdade, né? Então, a gente vai frisar agora a questão dos projetos de instalação, tá? Então, mesma coisa que inicia com aquela, né, o seu empregado lá na Global Machines Limitadas, né? E você vai ter uma tarefa. Essa tarefa, lá no final, no sem medo de errar, vai remeter ela de novo. Vou deixar para vocês darem uma analisada, ok? Então, nessa página, vai trabalhar muito com essa placa aqui do motor, né? Ela não está muito nítida aqui, mas você vê que elas têm várias e várias e várias características, né? Cada característica dessa, cada número desse, tem uma importância, né? Tem uma representatividade, e a gente tem que saber interpretar isso aí, tá? Então, a gente vai frisar muito nisso aqui, que é a placa de dados, né? Então, aqui está elencando, né, o que normalmente vem nessa placa, né, gente? Claro que não são todos iguais. Mas então, marca, comercial, modelo, se a corrente é contínua alternada, se é monofásico, trifásico, o número da carcaça, como se fosse um chassi aí, né, como se fosse, né, data de fabricação, série, né, o tipo de motor, né, que ele é, sua frequência, categoria, potência nominal, rotação, fator de serviço, a classe de isolamento, que nós vamos ver, né, esse fator de correntes aí, né, grau de proteção, tensão nominal, corrente nominal, então tudo isso, algumas coisas nós já conhecemos, né, fator de potência, lá, o conselho FIC, eu falei para vocês que é importante frisar, né, sempre. Então, muitas coisas já sabemos, né? E outras vai estar aqui minuciosamente detalhado, né? Então, por exemplo, o que é essa classe de isolamento, né? Com todas as bobinas, né? Que ela vai reger sobre a questão da temperatura, né? Que vão ser submetidos aí os condutores aí dessas bobinas, né? Então, nós vimos lá que as bobinas, né, são enrolamentos, aqueles enrolamentos são fios envernizados, né? Então você vai tendo um aquecimento, né? O motor, ele funcionando, ele tem um aquecimento natural dele, né? E é responsável, um dos responsáveis pela perda aí, né? As potências reativas, né? E aí tem as classes, né, de isolamento, para você ver a quais temperaturas, né, esse isolamento resiste, ok? E esse isolamento ele vai influenciar, obviamente, né, a vida útil desse motor aí, tá? Então, por exemplo, tem temperatura ambiente, né, então tem as classes, né, A, E, B, FH, que é a mesma temperatura, elevação de temperatura, então 60, 75, 65, diferença entre o ponto mais quente e a temperatura média e temperatura do ponto mais quente. Então, tudo aqui está relacionado com a temperatura, por quê? Porque é a temperatura que vai influenciar nesse isolamento, né? Se você derrete um isolamento lá do motor, lá na sua bobina, o que vai fazer? Você vai ter
um fio contactando com o outro. Então, curto-circuito, esse motor seu vai queimar a bobina, né? Que é uma das partes principais dele. Então, por isso que tem que se preocupar com esse fator de isolamento. Ok? Essa classe de isolamento, digamos assim, né? O fator de serviço, FS, né? É o fator de sobrecarga que o motor suporta em meio contínuo, né? Ou seja, uma reserva de potência caso seja necessário, em função da instabilidade de cargas, né? Você pode ter uma sobrecarga aí, uma variação de carga, e esse motor pode não suportar, né? Quando está falando de carga aqui, no caso, é do serviço dele, tá? Você está usando uma ponte rolante aí, então, de repente, essa ponte exigiu uma carga um pouco maior, né? Então, você tem que trabalhar com esse fator de serviço, né? Essa razão, essa relação, né, de correntes, né, IP sobre N, né? O IP é a corrente partida e o IN é a corrente nominal, né? Por quê? Vocês vão ver que é uma diferença. A corrente nominal, nós fizemos exercício agora há pouco, é aquela de entrada, né, do motor. A corrente partida é uma corrente maior que essa. Então existe uma razão aí, né, uma relação dessa corrente partida para a corrente nominal. E isso é importante, né, porque isso aí vai te falar quantas vezes essa de partida é maior que a nominal, né? Então, se você tem, por exemplo, essa razão IP sobre N, que dá igual a 3, o que significa isso? Que a sua corrente partida é o triplo da corrente nominal, quer dizer, ele vai ter uma corrente alta ali no começo, para iniciar o funcionamento, depois ele vai estabilizar com a sua corrente nominal. É igual como se fosse não é a mesma coisa, mas é como um fator de segurança, né? A interpretação que eu estou dizendo, ok? O grau de proteção, então tudo isso aqui, gente, estão dentro dessas especificações aqui, tá? Está dentro de destaque assim para aquelas coisas que nós não conhecemos ainda, vamos dizer assim, né? Então, o grau de proteção, IP, né, indica o quanto o motor está protegido contra as agressividades do ambiente. Então, é aquilo que nós falamos, né? Temperatura, umidade, né? Se esse motor está imerso em água, se esse motor está sobre poeira. Só um minutinho, pessoal. Certo? Então, é igual quando você vai trabalhar com estruturas, né, de edifício. Você tem as classes de agressividade, né? Conforme o estado, se você está numa floresta, se você está perto do mar ou não, se você está na cidade. Você tem todas essas classes de agressividade. Aqui, o grau de proteção também remete um pouco a isso, né? Como é que é o ambiente de trabalho no qual você instala esse motor, né? Então, não é qualquer motor que serve para qualquer ambiente, vamos dizer assim, tá? Então, tem que saber o grau de proteção deste motor. E aí vem, né, o algarismo, né, que é 1, 2, a tabela tem que fazer a correção ali, né? Primeiro algarismo, segundo algarismo. Então, conforme os algarismos lá da classificação do motor, você vai ver o grau de proteção, né? Então, por exemplo, o grau 6, máquina totalmente protegida contra poeira. O grau 0, que é o extremo, máquina não protegida, né? O grau 2, máquina protegida com objetos sólidos maiores que 12 milímetros. E aí vai, ok? Então a classificação é de 0 a 6. Você tem uma outra classificação aí de segundo algarismo, que é o quê? Aí você pega a combinação dos dois, né? Então, por exemplo, 3 aqui, né? Máquina protegida contra aspersão de água. Então, se você pegar lá, por exemplo, o 1 está protegido contra sólidos maiores que 50 milímetros, e pegar 1 com 3, além disso, ela está protegida contra aspersão de água. Tá? Então, assim, é só uma classificação aí que você tem. Igual, por exemplo, essa primeira aqui, proteção contra corpos sólidos. Segunda, proteção contra penetração de água. Por aí vai. Então, tem vários tipos de classificações de proteção. O regime de trabalho, o regime de serviço, né, o grau de regularidade da carga a que o motor é submetido, né? Aquela questão que nós falamos, né? Você tem uma carga contínua, você tem uma carga que varia demais, você tem, né? Então vai depender. Imagina, por exemplo, uma escada rolante, né?
uma escada rolante, você está num shopping, então tem uma hora que você vê a escada está lotada, né, de pessoas, né? Então ali vai ter exigir uma carga, né, um regime de trabalho do motor. A carga está maior. Às vezes a escada está vazia, né? Então o regime ali já é outro. Só um exemplo aí, né? Então você tem os vários tipos de regime, né? S1 até S10, né? Que vai dizer o quanto essa carga está presente ou ausente, se ela varia, se ela é constante, etc. Tá? Placa de dados, né, que é aquela placa do motor que eu falei com vocês, tem várias e várias e várias especificações, né? Então, se você for reparar aqui, depois você faz um apanhado, né? Você vai estar falando justamente sobre todas as características. Por exemplo, qual que é a massa comercial? Marca comercial. Tá aqui a marca dele, né? VEG, né? A VEG. Qual que é a natureza da corrente? Então tem esse tiozinho aqui, ó, corrente alternada. Por aí vai. Então só você acompanhar, entendeu? O número de carcaça, 90L, tá aqui, certo? Por exemplo, frequência, 60 Hz, tá aqui, ó, HZ, 60. Então a placa ela vai te dar várias características, né? Você vai fazer, por exemplo, manutenção do motor, você chegou lá, o que você vai fazer? Vai pegar a placa do motor, então ali você já vai saber várias coisas sobre ele, né? Olha o rendimento dele aqui, por exemplo, ó. Rendimento 95,5%, né? O nosso cosseno φ aqui, né? Fator de potência. Então, você vê que na carcaça do motor tem essa placa, né, chamada de placa de dados, ok? Então, todas as informações estão listadas aí. Depois você faz um acompanhamento de uma por uma para você recordar, né, esses conceitos. É importante, né? Aqui, olha só, o grau de proteção IP55, né? IP55 também tem dois algarismos. Se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pegar o 5 aqui, ó, máquina, primeiro algarismo, máquina protegido contra poeira. Se eu pegar o segundo, ó, máquina protegido contra jatos de água, certo? E aí vai, né? Então são várias características, né? A corrente partida que a gente tinha analisado, né? Esse fator, tá vendo? A corrente partida versus corrente nominal. Tá vendo que esse fator aqui é 6,7? O que significa isso, gente? Quer dizer que a corrente partida é 6,7 vezes a corrente nominal, né? Então, se a corrente nominal for 1, a corrente partida é o quê? 6,7. Okay? Se ela for 2, a partida é quanto? 3,4. Né? Porque é 6,7 vezes a corrente nominal. Ok? Olha, conta na sua área. 8,5. A depender do tipo e as características construtivas do motor, a corrente partida pode alcançar valores até 7 vezes a corrente nominal. Nós vimos isso aqui, ó. Esse aqui, ó. 6 vezes, é quase 7. Essa característica de corrente partida pode causar os chamados afundamento de tensão à rede elétrica no qual o motor está conectado, né? Ou que, consequentemente, pode resultar no mau funcionamento de outros equipamentos conectados à rede. Portanto, o conhecimento dessa corrente é indispensável para o projeto de instalação dos motores, especialmente de maior potência, né? Porque os maiores potências vão exigir o quê? Uma corrente partida maior e você vai ter um fator ali, aquele fator maior, obviamente. Vou dar um exemplo para vocês, claro que não é de motor, só para vocês terem ideia, né? Quando uma rede elétrica não é dimensionada corretamente, hoje socorre menos, né, nas obras médias, né? Mas principalmente nas casas antigas aí, né, que já moramos ou até alguém mora, às vezes você vê que quando liga o chuveiro, isso acontecia muito também com as lâmpadas incandescentes, né? Ligava o chuveiro, a lâmpada dava uma queda no seu brilho, né? Por que ela dava uma queda no seu brilho? Porque houve uma queda de tensão, né? Esse chuveiro, ele está consumindo a corrente tão alta que ele comprometeu toda a sua rede. Então é disso que ele fala com relação ao motor, né? Porque se a corrente partida for muito alta, ela pode não só prejudicar o desempenho de outros equipamentos ali no setor da indústria, porque ele vai, entre aspas, roubar a corrente deles, né? Naquele momento,
da partida do motor, ou vai até comprometer sua rede, se sua rede não for dimensionada corretamente para isso, né? Então você tem que estar atento aí, né? Então, por exemplo, ele vai te falar aqui, ó, o fator de potência aqui, ó, tá vendo? Então, você sabe, opa, fator de potência quer dizer que fator de potência não, desculpa, esse fator de corrente aqui, né? A razão da corrente partida e corrente nominal. Então você tem que saber por quê. Bom, se ele funciona com tal corrente, a de partida é 6,7 maior. Então como é que eu tenho que projetar o meu circuito aí do motor? Tá? Então isso aí é um fator extremamente importante. Deixa eu só atender um aluno aqui. Então, essa é a importância desse fator aí, IP sobre I, né? Então, aí, novamente, pessoal, né? Então, um exemplo. Determine a corrente de partida de um motor de indução trifásico com as seguintes características. Então, aqui tem a potência, né? 2,2, a tensão, 220, frequência, a minha razão, né? 6,7, que é importante, igual aquele motor, né? Meu fator de potência, 0,81, e o meu rendimento. Exatamente aquele motor lá, né? Se vocês pegarem essas características aqui, ó, e comparar com esse motor, você vai ver que justamente as características dele. Ok? Deixa eu admitir um aluno aqui. Então, o exemplo é tirado justamente dessa placa de dados. Tá? Então, olha só, determina a corrente de partida do motor de indução trifásico com essas características. Tá? Uma coisa que ele quer é a corrente de partida. Então vamos lá. A equação é essa, né, gente, que já foi dada, né? Então aqui nós temos os termos aí, né? A minha potência nominal, que é aqui, olha, 2,2 kW, né? Que é 2,2, o quilo é 10 a terceira, né? 1000. Aqui, raiz de 3 que é uma constante. A minha tensão nominal está aqui, ó, 220 volts, né? Que é a tensão de entrada. O 0,81, que é o meu fator de potência, tá? E o meu rendimento. Lembrando que não posso colocar em porcentagem, eu divido por 100, isso dá 0,855. 0,855. Então, a minha corrente nominal de partida é o quê? 8, aliás, desculpa, minha corrente nominal, não é corrente de partida não, tá? Minha corrente nominal, 8,34 amperes, que é a corrente que funciona, né? Agora vamos ver a corrente de partida. Ora, se a razão, corrente de partida, sua corrente nominal é 6,7, é só você multiplicar esse valor por 6,7, né? Multiplicando cruzado da fórmula aqui. Então, 55,86 amperes. Então, a notinha aqui embaixo fala o seguinte: note que o motor desse exemplo é o mesmo cuja placa é utilizada na figura 4.4. Portanto, sua corrente de partida poderia ter sido obtida simplesmente multiplicando essa corrente nominal pela tensão de 220 volts, ou seja, 8,4 amperes pelo fator 6,7, né, o que resultará em 56,8. Então, é uma alta corrente. Uma alta corrente. Então, esse exemplo é bem ilustrativo para você poder entender de fato o significado de corrente de partida, corrente nominal e a sua importância. Dois fatores devem ser considerados. Não, agora, dimensionamento dos alimentadores de motores, né? Então, quer dizer, quando a gente vai preocupar com a alimentação do motor,
a gente tem que analisar toda essa questão aí anterior, principalmente o fator de potência, né? Então, dois fatores devem ser considerados, principalmente a corrente de partida. Dois fatores devem ser considerados no dimensionamento dos alimentadores de motores, né? Que são eles, o fator de serviço, né? A gente lembra lá que o fator de serviço, gente, ele é um índice, né? Associado a uma carga extra que o motor pode receber, né? O qual multiplicado pela corrente nominal do motor nos dá a corrente circular no motor, né? O funcionamento normal após partida. E o fator de demanda. Né? O que é esse fator de demanda? É a razão entre a máxima solicitação simultânea prevista para o sistema total de carga instalado. Então, isso que a gente vai ver no exemplo. Para que o fator de demanda seja introduzido, é necessário o conhecimento do regime de trabalho e dos horários de funcionamento dos motores, né? Por isso que é regime de trabalho. De posse dos valores precisados, menciona-se os ramais, né, e os alimentadores dos motores, com base na queda de tensão permitida pela norma, e por aí vai. Bom, essas equações aqui, nós vamos entendê-las melhor no exercício resolvido, que são as equações de dimensionamento da seção dos condutores, né, galera? Então, eu tenho um condutor, por exemplo, né, e eu tenho essa seção dele aqui, né, se ele é circular, por exemplo, como se fosse a espessura dele, que a gente chama de bitola. Então, a seção, na verdade, é essa seção aqui que está dizendo, né? A seção dos condutores, ok? Então, é o quão grosso ou fino ele é, vamos dizer assim, tá? Então, para isso, a gente tem que levar em conta a combinação de vários e vários fatores, né? Então, esse todo emaranhado aqui, nós vamos ver com melhor entendimento no exercício, tá? E aí eu vou voltando e a gente vai entender, beleza? Como por exemplo aqui, ó, o que é o? Queda de tensão absoluta. Então ele vai te dar um fator de queda, né? Se ele for 2% e a tensão for 220, então eu tenho aqui a tensão de 4,4 volts. O que é esse Rho? É a resistividade do material. Isso é característico para cada tipo de material, né? Então, quando tem uma, não tem outra, quando tem outra, não tem outra, né? A resistividade é o inverso da condutividade. Quanto maior a resistividade, menor a condutividade. E quanto maior a condutividade, menor a resistividade. Então, notem que a resistividade é uma característica intrínseca do material. Ela não depende das dimensões, né? É um dado importante para o material. Ok? Então, aqui, ó, um exemplo. Vejamos agora um exemplo envolvendo essa situação aí. Um motor de indução trifásico, né, tensão nominal 220 volts, potência 8 cavalos, regimento 0,94, fator de potência 0,8, 0,80, né, ou 0,8, né, fator de serviço 1,25, enquanto a 30 metros, né, do quadro de distribuição. Então, quer dizer, você vai ter que ter um cabo de mais de 30 metros, né, aproximadamente 30 metros, para ligar esse motor à sua alimentação, ou seja, energia, né? Admitindo-se uma queda de tensão, aquele Uzinho, né, que nós vimos, né, de 2% no ramal do motor, qual deverá a seção dos condutores de cobre a ser selecionado? Então, é igual na sua casa, por exemplo, um chuveiro, né? Você nota que o chuveiro ele tem um fio mais grosso, né? Uma bitola maior, a seção transversal dele é maior, a seção desse fio, né? Por quê? Porque ele vai exigir uma corrente maior, então a alta potência. Imagina um chuveiro da sua casa, eu tenho aí de 5.000 a 7.500 watts, por exemplo, né? Então, você tem uma lâmpada de cozinha que está lá, por exemplo, a 20, 25 watts, né? E o chuveiro, né, 5.000, 6.000, 7.000, é diferente de 7.000 para 25. Então, vai demandar uma corrente alta, quer dizer, cabos grossos, ou de bitola, ou de área maior, né? Então, eu tenho que saber o dimensionamento do cabo, senão o quê? O motor não funciona com eficiência, vai haver aquecimento, vai haver queda de tensão, vai, né, N coisas. Então, primeiro calcular aqui a corrente lá do alimentador, né? Ou de alimentação. Então, a minha potência nominal, que está em CV, né? Ao 7,66, que é o fator de conversão, né? Aqui, na verdade, está convertendo de CV para watts, tá?
Você quer dar fórmula, a tensão nominal, o fator lá de potência, o fator de serviço aqui, e o rendimento. Então, colocando aqui tudo, aqui, ó, né? 8 CV, 220 volts, 0,8, que é esse aqui, né? Que é o fator de potência, rendimento que é 0,94, e o fator de serviço 1,25. Ou seja, a corrente exigida é o quê? 25,68 amperes. Note que se eu não tivesse esse fator aqui, ó, esse FS, fator de serviço, a minha corrente seria menor, né? Então, ela existe uma corrente um pouco maior justamente por causa das sobrecargas, tá? Em seguida, então, calcular a área da seção. Então, a área da seção, que é o 0,3, está aqui. Esse ρ aqui, gente, olha, como é cobre, né? Trata-se de um cobre. Eu vou pegar o ρ do cobre, que está aqui, ó. É 1 sobre 56, tá? Então, esse 56 aparece aqui embaixo, que é porque como se eu estivesse pegando minha fórmula, multiplicando por 1 sobre 56. Né? A parte de cima vezes 1 é ela mesma, a parte de baixo vezes 56, figura o 56 lá, né? Esse U é minha perda, o que é a perda? É a tensão nominal vezes a queda lá, que é 0,2%, 0,02, né? Aqui minha corrente do alimentador, que eu já calculei, e aqui o E, que é o comprimento do fio. Então, a minha seção, tá vendo que é uma área, milímetros quadrados? A seção do meu condutor vai ser o quê? 5,42 milímetros quadrados. Às vezes a pessoa pensa que a seção é a medida a medida de diâmetro, né? Não é diâmetro, é área. É a área da seção de transição, aqui, ó. 5,42 milímetros, né? Então, já colocam de 6 milímetros aí já uma proteção maior. Ok? Uma outra forma de calcular é por essa equação aqui, tá? O que significa essa equação? Vamos ver aqui, ó. Queda de tensão unitária, né? Ou seja, volt por ampere vezes metro aqui, ó. Você tem a perda, você tem a corrente do alimentador e você tem o comprimento. Você pode calcular assim também, ó. Olha lá, minha perda, minha tensão nominal, aquela corrente que eu já calculei, né? 25,68, e o tamanho do cabo, né? Como o resultado é quilômetro, aqui é vezes 10 a menos 3, tá? Porque é como se você tivesse dividido por 1000, somando metro em quilômetro, tá? Então, o valor dessa variação queda de tensão unitária, né? Variação de tensão por unidade, queda de tensão unitária, ΔV, deu 5,71, né? Se você for analisar, por exemplo, aqui, olha, se for, por exemplo, um condutor magnético, exemplo, tá? Você vai pegar o número mais próximo aqui, né, que é 5,87. Então, a seção, o quê? 6 milímetros quadrados, que é o mesmo resultado que nós encontramos, né? Então, aqui, ó, tem um valor aproximado, então você tem essa bitola aqui, ó, de milímetros quadrados. 6 milímetros quadrados de seção, ok? Dispositivos, né, de liga e desliga, né, de ligação e desligamentos. Então, toda instalação do motor elétrico deve ter um dispositivo que permita a sua ligação e o seu desligamento. Claro, né, gente? Sem riscos de, obviamente, para o operador. Então, geralmente são construídos por contatores e disjuntores. O contator, no caso, gente, é um dispositivo eletromagnético, tá? E o disjuntor, ele tem vários tipos de disjuntores, né? Mas ele é um dispositivo de proteção, né? Então, os contadores são dispositivos eletromecânicos, usados com chave, liga e desliga, né? Porque ele vai acionar e desacionar, acionar e desacionar. Pode ser acionado local à distância. Então, isso aqui é interessante, né? Você pode fazer um acionamento à distância, com botões ou ainda comandado por dispositivos, né? Como pressostato, que é sensor de pressão, termostato, sensor de temperatura, chave de nível, etc. E aí fala um pouco mais de contatores, né? Os disjuntores já são dispositivos eletromecânicos, né, que também funcionam como liga e desliga, né? Podem ser relés térmicos, né? Dispositivos de proteção e etc. Aqui dá alguns tipos de características, tá? Desses ligas e desligas, né? E como eles funcionam, né? E onde eles são aplicados, tá?
Aí vem o sem medo de errar. O sem medo de errar é aquela tarefa sua, como engenheiro da empresa, então eu vou pedir para vocês para dar uma atenção aqui, porque é justamente a resolução de um problema, né? Ele pede para você ler a placa, então você não está lendo a placa, é simplesmente você pegar toda a transcrição aqui, saber fazer a leitura e colocar aqui, tá? Então é bom você fazer esse acompanhamento, ok? E no final tem um pequeno cálculo aí para vocês calcularem a corrente de alimentação, alimentadores, né? E a seção transversal, como nós já fizemos. Então, um repeteco, mas é interessante você analisar. E o avançando na prática também é um exercício que eu peço a vocês para analisarem aí, ok? Bom, agora a gente vai para a última parte da nossa matéria, né? Daqui a pouco a gente vai dar um pequeno intervalo. São 8h22, 8h30, a gente tem o nosso pequeno intervalo, tá? A gente vai encerrar a matéria e vai sobrar um pequeno tempo aí para vocês dar uma lida, condição da matéria, né? Essas questões que eu falei para vocês. Eu recomendo até não ficar só lendo exercício, né, gente? Refazê-lo mesmo para poder dar uma treinada, igual eu falei. Esse conteúdo aqui representa nada 25% da matéria, além dele remeter a outras partes aí que você precisa da matéria. Então, é uma parte da sua matéria que você vai ter que fazer mesmo, tá? Então, os motores elétricos, eles podem ser danificados, né? Quando você houve uma corrente, uma sobrecarga em termos de corrente inesperada, né? Ou um curto-circuito, então você tem que ter um dispositivo de proteção, né? De como parar esse motor, de como não chegar essa tensão até ele, né? E aí, de novo, tem a proposta de você que trabalha numa empresa, né? De poder tá fazendo um estudo aí relativo à proteção de motor, né? Outra coisa que eu não falo, não, porque eu já vou chegar lá, a questão dos fusíveis, né? O disjuntor, ele é um dispositivo de proteção, né? Fusível também. Aí tem a placa, né? Tem a informação de seção de condutores. E vamos então aos dispositivos, né? Então, de acordo com a NBR, né? 5410 de 2004, a proteção dos motores contra a sobrecarga pode ser feita por dispositivos apropriados, tá, de como fusíveis de ação retardada, relés térmicos, né, que variam com a temperatura, associados a contatores, chaves, disjuntores e a partir das normas. Então aqui lista algumas normas, né, de onde vai ter essa proteção. Então a proteção, na verdade, você tem que entender o seguinte: se o motor tiver qualquer problema, né, um aquecimento exagerado, além do permitido, uma corrente superior além da que está permitida, qualquer coisa nesse sentido, esse motor ele tem que ser protegido, né? Ele tem que ser desenergizado, ok? Então aqui tem de novo, né, o fator de serviço, né, que é a corrente máxima vezes o fator de serviço vezes a corrente nominal. Então vamos supor que a corrente nominal é 10 amperes. Se você tem um fator de serviço 2, então desses outros 20, que é a sua corrente máxima ali, né? Interessante o seguinte, os gráficos agora, né, que nos auxiliam para entender esses dispositivos de proteção. Eu vou explicar um gráfico aqui para vocês e eu quero que depois vocês analisem os posteriores, tá? Aqui nós temos um gráfico, né, que você tem corrente, você tem correntes aí, e aqui você tem o tempo em segundos, tá? É interessante você ler esse gráfico virado, né? Vou pegar isso aqui, olha, e inverter a posição dele, certo? Pegar ele, dar um giro, tá? Colocar ele assim, ó, aqui o tempo, tá? E aqui a corrente. É mais interessante você interpretar assim. Então, por exemplo, o tempo está indo aqui, ó, de 0, esse aqui, ó, 0,01 é 0,01, tá? 0,01 segundo, 0,1 segundo, 1 segundo. Então você vê que até 1 segundo a minha corrente tem esse valor aqui perto de 10, né? Eu vou ter esse valor perto de 10, uma corrente aqui, olha, e depois ela cai. Então por isso que eu tô falando que analisar o gráfico deitado, vamos dizer assim,
pode ser mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, minha corrente é 10, e depois ela cai aqui, ó, a partir de 1 segundo. Ela cai e continua. Então, isso aqui é a corrente do motor. O que significa isso? Que eu tenho uma alta, né, no início aqui da partida, olha só, a partida é muito rápida. Você vê que vai até 1 segundo, um pouquinho mais de 1 segundo, piscar de olho. Você tem uma altíssima corrente aqui de partida, e depois o que? Vem sua corrente nominal. Então, esse gráfico vai te mostrar que você tem uma alta corrente de partida. Então, você tem que tomar cuidado com a proteção, né? E aí, cada curva dessa, cada gráfico desse, vai te mostrar, lógico que tem um texto explicando, né, gente? Vai te mostrar o significado, tá? A gente estava falando, né, de dispositivo de proteção, né? E aí, para motores, agora dispositivo de proteção para o ramal. Então, notem, né, esse aqui é um símbolo de dispositivo de proteção, né? Então, notem que aqui nós temos centro de distribuição, né? Aqui nós temos o liga e desliga, né? O motor, alimentação, né? O motor propriamente dito, e aqui esse A, B, C, D, E, F, G, H, I, cada item desse, né? Desse ramal, né? Ou seja, desse circuito aí de ligação do motor, tem explicação, né? Então, por exemplo, isso aqui é o cabo alimentador, o B a proteção do alimentador, o C aqui, né, é o dispositivo de proteção do ramal do motor, né, esse ramal aqui que vai energizar o motor, e por aí vai, né. O D é o dispositivo de acionamento, né, chave acionadora, que é o liga e desliga, vamos dizer assim, né. O E é o dispositivo de controle e comando do motor. O F, dispositivo de proteção. O motor, né, que é o G. E o H e o I, que são dispositivos de controle secundário e resistores ao resultado secundário. Ok? Aqui fala um pouco, né, do centro de controle, né, que é o E lá no caso desse ramal, né, centro de controle do motor. Esse centro de controle, na verdade, ele pode ser um conjunto de controles, né, que ele pode estar próximo, que ele pode estar à distância, né, que, por exemplo, mostra esse armário, né, com várias formas de controle, né, dentre eles os contatores que nós falamos, né, que formam o centro de controle desse motor com os objetivos de acordo com o projeto. Tá? Para finalizar aqui, eu acho que esse aqui já é um assunto final mesmo, né, a questão do curto-circuito, né. Então, deve ser feito, né, um cálculo aí de curto-circuito aí de motores, né, porque isso aí vai influenciar, obviamente, no dispositivo de proteção, né, a fim de evitar esse curto-circuito, né. Então, o curto-circuito ele corresponde à conexão entre fases da rede ou entre as fases e o terra, né, por uma impedância baixa. Então, vamos ver a questão da impedância aí também, já estudado, né, mas na equação. Esse curto-circuito, né, ele caracteriza por elevação abrupta de corrente, né, elevação de temperatura, solicitações térmicas, além de esforços mecânicos e formação de materiais. Então, todo mundo já presenciou alguma vez na vida um curto-circuito, né? Não é uma coisa bonita, né? Mas você sempre vai ver que tem elevações de corrente, de temperatura e etc. Tá? Isso aqui é a forma, né, com que a gente calcula o curto-circuito, são as fórmulas e a forma, né, com que calculamos o curto-circuito. E a gente vai ver um exemplo aqui. Então, um transformador, né, de potência 700 kVA. Agora, olha aqui, que aqui nós estamos falando de um transformador, tá? As tensões aí, né, de entrada e saída 3.800 por 380 volts. A impedância, né, de 5%, alimenta um grupo de 3 motores, de indução de 200 CVs, 380 volts. Então, ele faz essa redução de tensão, né, transformador. Fator de potência 0,83, rendimento 96%, fator de serviço 1,25. A nossa razão entre as correntes aí
partida nominal 5, né? Quer dizer, a corrente de partida é 5 vezes a nominal. Então, calcule, primeiro, a corrente de curto-circuito, né? Corrente de curto-circuito. Então, calcular primeiro a potência, né? E em seguida a corrente de curto-circuito. Então, a potência, né, de curto-circuito, utilizando essas equações aqui, tá? Aquele 100 é uma constante, né? Então, 100 vezes, aqui nós temos essa tensão 3.800, aliás, essa potência, né? Porque a primeira, a potência, né? De curto-circuito, então você tem aqui 100, que é uma constante, vezes a potência do transformador, sobre a tensão do secundário, né? Que seria o transformador, tem o primário e o secundário. Tensão do secundário vezes de 3. Então aqui nós temos. Opa, desculpa. Voltando aqui. Vou ler o medicamento todo com vocês. Pera lá. Vamos lá. Então, eu tenho a potência vezes esse fator 100, que é constante, dividido pela minha impedância. Ok? Impedância. Então aqui eu tenho a potência, né? Potência de curto-circuito, ok? Que é 15.000 kVA, kV. Agora sim, a corrente de curto-circuito, né? Então, vou pegar essa potência aqui de curto-circuito, que deu 15.000 kVA, né? Que é 15 vezes 1.000, 15.000 vezes 1.000, né? 15 vezes a terceira, sobre a tensão do secundário, né? Tensão do primário, secundário, vezes a raiz de 3. Então, aqui nós temos a corrente de curto-circuito, que é 22.790 amperes, né? Depois B, pede-se a corrente de partida dos motores, né? Porque nós temos aqui um grupo de 3 motores. Então, a corrente de partida. A corrente de partida nós já calculamos, né? Aqui nós temos a potência nominal, que 736 é simplesmente um fator de conversão, tá? Eu tenho a potência em cavalo-vapor, né? Você vê. Eu estou transformando para watts, tá? Por isso que tem 736. Raiz 3, tensão nominal, né? Do motor, que é 380, vezes o fator aí de potência, 3, e o rendimento. Fazendo todos esses cálculos, então, nós temos ele pede a corrente de partida, né? Mas aqui nós estamos calculando a corrente nominal. Então, nós temos a corrente nominal, que é 280,68 amperes. Tá? E aí a gente calcula, então, a corrente de partida. O que é corrente de partida? É a corrente nominal, que eu achei, nós vimos antes, né? Vezes minha razão aqui, né? Que é 5. Então, 280,68 vezes 5. De novo, 280,68 vezes 5, que vai dar 1.403,41 amperes. Então, essa é a corrente de partida, né? E por último, ele pede. Só ver se alguma vez eu pedir na rede aqui no Zap. E por último, ele pede aqui, letra C, determine de que forma os dispositivos de proteção devem ser dimensionados. Encerrando aí o projeto de motores. Então, os dispositivos de proteção devem ser projetados de modo A. Primeiro, suportar a corrente de partida, que é o calculado, ó, 1.441 amperes durante o tempo de aceleração do motor, quando ele vai iniciar ali a rotação, né? Suportar a corrente I, que é uma corrente I igual a 350,85. Que corrente I é essa? É a minha nominal vezes o fator de serviço, né? Considera a carga extra. Então, ela dá 350,85 amperes durante a operação do motor em regime permanente. E interromper uma corrente de 22.790 caso ocorra curto-circuito. Essa interrupção deve ocorrer rapidamente, sem que outros equipamentos ligados sejam danificados.